Seja bem-vindo ao canal Deltamática. Sou o professor Thiago Carneiro, professor de matemática. A aula de hoje vai ser uma aula tranquila, né? Uma aula de matemática básica. Vamos falar de potenciação, certo? Vamos falar da propriedade de potenciação e acabou. É uma aula tranquila, um vídeo curto e que vocês vão realmente assistir e vão esclarecer, vocês vão assistir e vão ficar maravilhados, como é tão muito fácil potenciação, certo? E se qualquer dúvida que tiver, deixe nos comentários, certo? A sua dúvida, que com certeza, imediatamente, eu vou entrar em contato com vocês, certo? Então, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, aperte o sininho das notificações, deixa o like e escreva nos comentários, certo? Um muito obrigado para vocês e vamos para a aula. Bom, pessoal, potenciação, certo? Vamos ao o que é potenciação? Potenciação, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter um número, certo? Qualquer, certo? Vamos supor, eu tenho aqui, ó, 3 elevado à quarta, certo? Então, como é que vai ser isso aqui? 3 elevado à quarta é a mesma coisa que 3 vezes 3, certo? Vezes 3 vezes 3. Ou seja, eu tenho aqui, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, gente, é o seguinte. Você tem, a potenciação é representada que você tem uma base, certo? E você tem um expoente. O expoente é o número de vezes, então, é o número de vezes, certo? Que a base se repete. Então, a potenciação é o seguinte, você tem a base e o expoente. O expoente é o número de vezes na multiplicação, certo? Que a base se repete. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, menos 2 elevado, certo? A 3. Vamos supor aqui. Então, aqui, ó, eu tenho 3, que é o número de repetições, então eu vou multiplicar menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2. Eu vou repetir 3 vezes o menos 2 numa multiplicação. Então, vai ser menos 2, bota entre parênteses, que vai multiplicar menos 2, e que vai multiplicar também menos 2. Certo? Eu tenho o quê? Ó? 2 vezes 2, 4. Menos com menos mais, dá mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Mais com menos, menos. Então, dá menos 8, certo? Então, isso aqui é a potenciação. Qual é a definição da potenciação? A definição da potenciação é o seguinte, ó. Se eu tenho um certo A que pertence ao conjunto dos meus números reais, certo? Ele vai pertencer a R, né? E, ou seja, ele vai existir, vai ter um N pertencente ao conjunto dos números naturais, certo? Né? Que tal que esse A, vou ter o elevado a N, que vai ser quem? Vai ser A, né? Vezes A, ou seja, vezes A, vezes A e reticências, né? A, né? Que esse aqui, ó, eu vou ter N fatores. Né? É o meu valor N, eu vou ter N fatores. Justamente esse N elevado a N, esse N daqui, que vai representar justamente o número de repetição da base. Então, N fatores, né? Que na multiplicação, você sabe que os elementos participantes são chamados de fatores, né? Então, são N fatores aqui, certo? São N fatores. Então, a definição de potenciação é justamente isso, ó, que eu tenho um valor A pertencente a R, tal que existe um N pertencente a N, né? Tal que A elevado a N é igual a A vezes A vezes A vezes A vezes A, ou seja, N fatores, certo? A vai se repetir N vezes. Então, a gente tem também o seguinte, uma observação aqui. A gente tem uma observação aqui, certo? Da potenciação. Vamos começar o seguinte, ó. Se eu tenho um A elevado a 1, A elevado a 1, ele vai ser o próprio A, certo? Ou seja, ele vai se repetir uma vez só. Então, A elevado a 1 vai ser o próprio A.
E A elevado a zero, certo? Depois a gente demonstra o porquê de A elevado a zero. E A elevado a zero vai ser igual a 1, certo? Então, o A aqui, né, ele vai pertencer a R, certo? Asterisco, ou seja, a R menos o zero, certo? Então, o zero está fora, porque você não vai botar um número zero elevado a zero, né? Então, pronto, que vai ser aqui uma indeterminação, não é isso? Então, para que A elevado a zero, vai ser pertencente, ou seja, isso aqui, ó, isso aqui, eu vou ter para qualquer valor de A, certo? Desde que A não seja zero, certo? Para esse termo aqui, A elevado a zero. Então, qualquer valor de A aqui vai ser 1, certo? Quando A pertence a R, asterisco, que ou seja, exclui o zero, certo? Então, se eu tenho o quê? Eu já tenho o seguinte, ó. Se eu tenho agora, um exemplo. Se eu tenho menos 2, gente, ó, ao quadrado, certo? Ele é diferente disso aqui, gente, ó, para não se confundir. É diferente de menos 2, certo? Elevado ao quadrado. Isso é diferente, gente. Por quê? Porque o meu no menos 2, o meu número, ele está, todo isso aqui está elevado ao quadrado. Então, aqui vai dar o quê? Vai dar um 2 positivo, vai dar 4, né? Vai dar um número positivo. Aqui não, aqui o menos, ele está fora do, ou seja, está fora do expoente. Então, o que acontece? Eu vou ser o seguinte, eu vou dizer que menos 2 vezes 2, vai ser isso aqui, ó. Que vai ser quanto, gente? Vai ser igual a menos 4. Certo? Então, tomar cuidado com isso aqui. Sem parêntese, o menos ele tá fora. Ele não participa da potência não, certo? Com parêntese participa. Então vai repetir menos 2 duas vezes e vai dar 4, porque menos com menos é mais. Mas o menos aqui ele está fora do expoente, ou seja, ele não está representando, não está dentro do... Ele não pertence à base, né? Não, ou seja, ele é um número positivo, certo? Ou ele é um número 2 que está com menos na frente, é um número negativo, né? Ou seja, só o 2 que está elevado ao expoente, né? O menos não. Então, as propriedades, vamos ver as propriedades aqui. A primeira propriedade, que é a P1 da potenciação, é o seguinte, eu vou ter aqui, ó, A elevado a M vezes A elevado a N, eu tenho que vai ser igual a M mais N, certo? Ou seja, desde que N e A, certo? Pertence ao conjunto dos números inteiros, pertence a Z, certo? É a primeira propriedade. O que significa isso, gente? Significa que multiplicação, ou seja, você tem uma multiplicação de dois expoentes de mesma base, então você conserva a base e soma os expoentes. Então você tem uma multiplicação de duas potências de mesma base. Você tem uma multiplicação de duas potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes, certo? Essa é a primeira propriedade. Exemplo. Exemplo vai ser o seguinte, ó. Vamos dar um exemplo aqui. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. Então, aqui, quanto é que vai ser isso aqui? Vai ser, conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2 dá, então, igual o que isso aqui? 2 elevado a 3 mais 2, 5. Então, 2 elevado a quinta é igual a quanto? É igual a 32, não é isso? Certo, gente? Ok. Vamos para a propriedade 2, né? Que na verdade esse 1 aqui não existe. A gente já viu a propriedade 1. Na hora de eu inserir justamente o bloco, aí veio esse 1. Esse 1 não, a gente já fez o 1. Agora vamos ver o 2 aqui. A propriedade 2 eu tenho o seguinte, ó. Se eu tenho A, que é a base, elevada a um certo M, que vai ser elevada a um certo N. Então isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a A elevado a M vezes N. Certo? Então, isso aqui é justamente o seguinte, ó. Você tem
uma potência elevada à potência, então você vai conservar a base e vai multiplicar as duas potências, certo? A de dentro e a de fora. Um exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2 elevado à terceira, que vai ser elevado ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? Eu vou conservar a base e vou multiplicar aqui as potências. 3 vezes 2, certo? Vai dar o quê? 2 elevado a 3 vezes 2, 6, né? Então, aqui, 2 elevado a sexta dá o quê? 64. Certo, gente? Propriedade 3. A propriedade 3 é o seguinte, ó. Tem um número A elevado a menos N. Certo? Então, isso aqui é o quê? Vai ser igual a 1 sobre, ou seja, está elevado à potência negativa, então elevado à potência negativa vai ser 1 sobre, vai ser o inverso, vai ser 1 sobre A elevado a N. Então, toda a potência negativa, gente, é isso aqui, certo? Deixa eu melhorar isso aqui. Então, vai ser o quê? 1, certo? Sobre A elevado a N. Pronto. Está melhor, certo? Elevado a N, certo? Desde que o quê? Desde que A seja diferente, né, de zero, porque nenhum número pode dividir por zero não, certo, gente? Entendeu? Vamos lá um exemplo. Um exemplo é o seguinte, eu tenho 3, ó, elevado a menos 2, a potência negativa. Então, a potência negativa, eu vou ter, ó, 1 sobre, certo? 3 elevado ao quadrado. Porque a potência negativa aqui é o inverso. Então, 1 sobre 3 ao quadrado, que vai ser o quê? 1 sobre 3 ao quadrado é 9, né, gente? Então, 1 sobre 9, certo? Ok. Propriedade agora 5. Propriedade 4, desculpa. Propriedade 4, gente. Como é a propriedade 4? A propriedade 4 eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho A elevado a M sobre A elevado a N. Então, como é que você faz? Se na multiplicação ele conserva a base e somos expoente, numa divisão eu vou conservar a base, mesma base, certo? E vou diminuir os expoentes. Vai ser M menos N. M menos N, certo? Então, justamente isso aqui. Um exemplo. Se eu tenho aqui, ó, 3 elevado a... se eu tenho aqui, ó, 3 elevado à quinta sobre 3 elevado ao quadrado. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Conserva a base e vai ser o quê? 5, o expoente, né, diminui, né? Menos 2. Então, como é que vai ficar isso aqui? 3, vai ser 5 menos 2 dá 3. Então, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, certo? 27. Propriedade 5. Se eu tenho A, se eu tenho aqui, ó, A elevado a M vezes B, certo? Elevado também a M. Então, eu já tenho bases diferentes, né, gente? Então, isso aqui vai ser o quê? Vai ser igual a vezes B elevado o quê? A M. Elevado a M, certo? Então, exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2 elevado à quarta, deixa eu melhorar, 2 elevado à quarta, vezes 3, né, elevado à quarta. Então, como é que isso aqui vai ser? Vai ser o quê? 2 vezes 3 elevado a quarta, não é isso? Última propriedade, gente. Eu tenho, então, o quê? A elevado a M sobre B elevado a M também. Ó, gente, note que aqui a gente agora já tem bases diferentes, viu? Base diferente, você vai fazer o seguinte, ó. Tem mesma potência, base diferente, então vai ser a base multiplicado uma base multiplicada pelo outra, né? Elevado à potência, certo? Então, isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa, ó. Como na multiplicação vai ser A vezes B elevado à potência, aqui vai ser o quê?
vai ser vai ser justamente a fração A vezes B elevado à potência, A sobre B elevado à potência, né? Então vai ser o que isso aqui, ó? Vai ser, se eu tenho a mesma potência em cima e embaixo, ó, tenho a mesma potência. Quando eu tenho a mesma potência, você pode fazer isso aqui, A vezes B elevado a M. Quando você está aqui na divisão ou na fração aqui, você vai conservar A sobre B elevado, tudo isso aqui aqui. Então eu tenho aqui, ó, A vezes B, e tudo isso aqui, ó, vai ser elevado o que? A M. Não é isso? Justamente isso, né? Um exemplo disso aqui tudo é o que? É 8, né, ao cubo, né? Que é o cubo, 8 ao cubo, sobre 2 ao cubo, né? Melhorar. Então eu tenho aqui, ó, 8 ao cubo sobre 2 ao cubo. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 8 sobre 2, aqui é elevado o quê? Ao cubo. Não é isso? Que aqui vai ser o quê, ó? 8 dividido por 2 dá 4, 4 ao cubo, né? Que 4 ao cubo é a mesma coisa que quê? Que 64. Não é isso, gente? Ok, gente? Ok, pessoal. Estamos chegando ao final de mais uma aula. Hoje a aula foi potenciação, uma aula tranquila. Falamos só de potenciação, gente. Não tem por onde fugir, não. É só isso aí mesmo, né? E as propriedades de potenciação. Próxima aula vou entrar com notação científica, potência de 10, né? Notação científica é potência de 10. E vamos também fazer alguns exercícios das aulas anteriores, né? Vamos fazer alguns exercícios, algumas aplicações, para poder a gente realmente fortalecer cada vez mais a prática na matemática, né? O nosso raciocínio. Então, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de deixar um like e ativar o sininho, certo? Eu agradeço a vocês pela atenção. Não deixe de comentar nos vídeos, ok? Então, gente, um forte abraço para você e até a próxima aula.